Oi, gente, como vocês estão? Nessa semana na novela A Dona, Valentina termina sua relação com José Miguel. Ivana vai morar na fazenda Montesinos. Rodrigo mata Frederico e não acaba por aí. José Miguel acusa Valentina pela morte de seu pai. Saiba em detalhes como isso e muito mais vai acontecer a partir de agora no resumo semanal de A Dona, de 20 a 24 de fevereiro. Mas antes, eu peço que, por gentileza, que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu gostei. Valentina visita Frederico e diz a ele que José Miguel ligou para ela e disse que chegou bem na capital. Frederico agradece e diz a Valentina que foi um prazer a ver. José Miguel vai à corretora para vender a casa da capital. Alonso se apresenta para ele e os dois ficam cara a cara. Ivana diz a Rodrigo que espera que tenha ficado bem claro que ela está disposta a tudo para separar José Miguel e Valentina. Rodrigo parabeniza Ivana por ter culpado José Miguel pela humilhação que Valentina sofreu. Mais tarde, Ivana provoca Gabriela dizendo que ela a inveja por ter dançado com Horácio. Gabriela rebate as provocações da invejosa. Leonor, aproveitando que José Miguel está viajando, pede dinheiro emprestado a Valentina para pagar a hipoteca da fazenda. Valentina responde que ela mesma ofereceu esse dinheiro a José Miguel e ele não aceitou, e que prefere negar esse dinheiro a ela do que ter problemas com José Miguel. Leonor diz a Valentina que se ela lhe emprestar o dinheiro, dará um jeito de fazer com que José Miguel jamais saiba sua origem. José Miguel e Ernesto se encontram na capital e ele anuncia ao advogado o seu casamento com Valentina. Ernesto o parabeniza e diz que estará com eles nesse dia especial. Mais tarde, Ernesto diz a José Miguel que se ele já sabe quem é Alonso, deveria pedir outro corretor à imobiliária. Ivana telefona para Alonso e conta que Valentina se casará com José Miguel Montesinos, mas que segue apaixonada por ele. Alonso fica furioso. No dia seguinte, Leonor diz a Moisés que salvará a hipoteca da fazenda. Além disso, ela conta que com o que lhe restar abrirá uma conta em seu nome. Leonor suplica a Moisés que não diga nada disso a seu filho ou a seu marido e afirma que pagará Valentina com o dinheiro da venda de sua casa da capital. Ivana, cínica, diz a Valentina que dali para frente será uma correria pelo casamento dela, como foi na época de seu casamento com Alonso. Valentina se irrita e pede à prima que não volte a mencionar Alonso Penalva em sua casa. José Miguel e Alonso falam abertamente sobre Valentina, e Alonso diz a José Miguel que esteve a ponto de casar-se com ela, e só não o fez por um mal-entendido. Teresa agradece Valentina por tudo de bom que ela está fazendo ao povoado, se referindo sobre a escola. José Miguel e Alonso marcam um almoço para fechar o negócio da venda da casa. Leonor, hipócrita, mostra a Valentina um quarto da fazenda onde dormirá com José Miguel. Valentina diz que a decisão de onde vão viver depois de casados é dela e de José Miguel. Rodrigo humilha Cristina. Padre Ventura o expulsa e diz a Cristina que agora espera que ela esteja convencida de uma vez por todas de que Rodrigo não merece o seu amor. Valentina se surpreende ao ver que os filhos dos seus funcionários não têm ido à escola. Jesus conta que ele e as demais crianças não foram à escola, porque os pais não permitiram por medo de que a víbora lhes façam algum mal. Mais tarde, Marcélia procura Valentina e afirma que José Miguel é o pai de seu filho e que tem o mesmo nome dele. Marcélia ainda diz que para José Miguel é muito conveniente se casar com uma moça rica. Isabel e Gabriela ajudam na escolinha. Ernesto comunica ao padre Justino que Valentina irá se casar. Alonso e José Miguel se enfrentam por Valentina.
Alonso afirma a José Miguel que ele e Valentina continuam se falando. José Miguel pergunta se talvez não seja com Ivana que ele continue conversando. Ivana reclama com Leonor por sua mudança de atitude com ela e questiona por que está apoiando a relação entre Valentina e José Miguel. Ela acusa Leonor de estar aceitando a relação deles por ser interesseira. Leonor diz que está de saída e se retira deixando Ivana para trás. Alonso diz a José Miguel que Valentina vai se casar com ele por despeito. José Miguel é debochado com Alonso e o provoca. Por telefone, Padre Justino confirma a Valentina que conhece a história de que José Miguel e Marcélia tiveram um filho e que ela o batizou com o nome de José Miguel. Valentina chora, se sentindo enganada por José Miguel. Valentina decide suspender a construção da escolinha e avisa Isabel e Gabriela. Marcélia se hospeda no hotel do povoado. Valentina sofre pensando que José Miguel queria se casar com ela por puro interesse. A dona terça-feira, 21 de fevereiro. A cada dia que passa, Frederico e Leonor não se suportam e ele desconfia da esposa. Horácio vai atrás de Sandra e pede que ela se cuide, pois Felipe não é honesto. Sandra o enfrenta perguntando se ele se acha honesto. Ela diz para ele não a incomodar e, ao invés disso, ir perguntar para Ivana sobre Alonso Penalva. José Miguel liga para a fazenda Os Caracóis e Isabel atende dizendo que sua sobrinha não está em casa. Valentina, acreditando ter sido enganada, põe fogo na cabana onde se encontrava com José Miguel. Ivana pensa que Valentina está com Rodrigo. Horácio chega na fazenda e reclama com Ivana por ter mentido para ele, dizendo que Felipe estava na cidade atrás de Valentina. E ele a acusa, dizendo que Felipe está no povoado por ela e que certamente ela o desprezou como fez com ele. Horácio chama Ivana de desonesta e confronta quem é Alonso Penalva. Ivana diz que Sandra inventou de Alonso para a prejudicar. Maria da Luz diz a Benita que está acontecendo algum incêndio nas redondezas. Isabel, Ivana, Gabriela e Horácio chegam ali e Maria da Luz conta sobre o incêndio. Todos se preocupam pensando que Valentina está em perigo. Moisés diz a Felipe que não faz objeção ao seu namoro com Sandra e só quer que faça sua filha feliz. Henriqueta tenta fazer de tudo para que Sandra volte com Horácio. Henriqueta conta a Sandra sobre o escândalo do passado de José Miguel. Sandra fica surpresa. Rodrigo e Filadelfo observam um incêndio na fazenda Montesinos. Todos da fazenda Os Caracóis chegam onde está Valentina e perguntam o que houve. Valentina, revoltada, diz que está pegando fogo a cabana e que quer que desapareça toda aquela cabana. Ivana diz que a prima está louca de pedra. José Miguel telefona para Valentina, mas ela não o atende. Gabriela pergunta a Valentina por que incendiou a cabana de José Miguel. Revoltada, ela diz que não quer mais saber de José Miguel. Para a surpresa de Gabriela, ela pede que vá embora da fazenda. No dia seguinte, Sabino percebe que faltam cabeças de gado na fazenda, Montesinos, e suspeita que Valentina esteja envolvida nisso. Leonor conta a Frederico sobre um incêndio na cabana de José Miguel e que Valentina e sua família estavam lá. Frederico se sente mal e pede à esposa que ligue para José Miguel e peça que ele volte logo. Ele diz a Leonor que está passando mal e não sabe o quanto poderá resistir. Benita pergunta a Valentina se as atitudes que tem tomado têm a ver com a visita de Marcélia. Chorando, ela responde que sim e conta que ela tem um filho de José Miguel. Ivana diz a Leonor que foi Valentina quem queimou a cabana e que após a visita de uma mulher, Valentina mudou completamente com relação a José Miguel. Marcélia chega à fazenda Montesinos e surpreende Leonor. Ivana fica intrigada com a visita de Marcélia.
Ivana escuta atrás da porta e se dá conta que foi Leonor quem pagou Marcélia para causar toda essa confusão entre Valentina e José Miguel. Depois, Ivana coloca Leonor contra a parede, dizendo que foi ela quem mandou Marcélia mentir para Valentina. Leonor, astuta, diz a Ivana que foi muito bom Valentina ter descoberto sobre Marcélia e o filho. Benita incentiva que Valentina dê a oportunidade de José Miguel se explicar para ela. Valentina diz que não quer mais saber de José Miguel em sua vida. Ernesto diz a José Miguel que, por quase ter sido padre e ter estudado em um seminário, acredita que ele será um excelente marido para Valentina. Ernesto faz José Miguel jurar que não vai ferir Valentina. Ele garante a Ernesto que ama Valentina e não gosta que o comparem com Alonso, que é um cafajeste. José Miguel garante a Ernesto que sempre foi honesto com Valentina, que a ama e está disposto a fazê-la muito feliz. Filadelfo diz a Rodrigo que a patroa queimou a cabana de José Miguel. Valentina é rude com Rodrigo. Rodrigo se dá conta que Valentina voltou a ser a mesma dona de antes. Leonor diz a Frederico que vai processar Valentina por danos à propriedade alheia. Frederico pede a Leonor que aguarde a volta de José Miguel, pois ele é o dono da cabana. Depois, Sabino comunica a Leonor sobre o desaparecimento das vacas. Ele diz que talvez ela possa falar com Rodrigo, pois eles se entendem melhor. Leonor fica furiosa e diz que não tem nada para falar com Rodrigo Gavilã. Padre Justino diz a José Miguel que Marcélia contou a Valentina que teve um filho com ele. Sabino diz a Rodrigo que o acusará de envenenar o gado da fazenda Montesinos. Rodrigo, hipócrita, nega. Depois, Ivana faz questão de dizer a Sabino que Valentina está envolvida nas desgraças da fazenda Montesinos. Valentina sofre recordando os momentos com José Miguel. Ivana manipula Sabino. Isabel chega ali e, cínica, a invejosa, diz à mãe que Sabino pensa que Valentina é a culpada do incidente com as vacas. Valentina surta, quebra coisas de seu quarto e Benita tenta acalmá-la. Furiosa, Valentina trata Benita super mal e diz que ela não passa de uma empregada naquela casa. Benita se sente muito mal pelas duras palavras da dona. Ivana diz a Isabel que impediu Sabino de discutir com Valentina pelo assunto das vacas. Isabel agradece a filha por seu ato nobre e diz que ela fez muito bem. Alonso e José Miguel trocam farpas. Alonso diz a José Miguel que ele e Valentina já fizeram amor. Furioso, José Miguel agride Alonso e manda ele desaparecer da vida de Valentina. Benita comenta com Isabel sobre a humilhação de Valentina contra ela e que ela voltou a ser a dona. A dona, quarta-feira, 22 de fevereiro. José Miguel se surpreende quando Horácio diz que Valentina ateou fogo em sua cabana. Valentina pede desculpas a Jesus por ter colocado fogo na cabana dele e de José Miguel. Isabel vai atrás de Frederico. Frederico diz a Isabel que logo morrerá e que nessa vida não puderam ficar juntos, mas espera que na próxima possam estar unidos para a eternidade. Frederico pede um beijo a Isabel, os dois se beijam e Leonor os observa de longe. Leonor, furiosa, insulta Isabel e adverte que se vingará. Isabel, furiosa, esbofeteia Leonor. Frederico diz a Leonor que se casou com ela foi o pior erro de sua vida e que quer morrer longe dela. Ivana descobre que Isabel foi visitar Frederico. Maldosa, a invejosa diz: para Leonor ficar do meu lado, eu tenho que evitar que minha mãe vá visitar esse velho Frederico, quando ela bem quiser. É melhor que esse velhote morra. Sabino diz a João que, segundo Ivana, Valentina foi quem ordenou Rodrigo a envenenar o gado de José Miguel. Jesus surpreende Rodrigo circulando pela fazenda Montesinos. Ele faz ameaças ao garoto e diz que se contar o que viu, acontecerá algo muito ruim com seus pais. Anoitece.
Valentina pede perdão a Benita pela forma como a tratou. Benita é fria com Valentina. Ivana e Isabel discutem por Frederico. Frederico conta a Sabino sobre o que aconteceu mais cedo com Leonor e Isabel. Leonor diz a Ivana que encontrou sua mãe na cama aos beijos com Frederico. Gabriela tenta convencer Valentina a resolver as coisas com José Miguel, que talvez nem ele tenha conhecimento da existência desse filho. Valentina e Gabriela discutem e a dona tenta humilhar a amiga, mas Gabi a enfrenta com valentia. José Miguel se preocupa por Valentina não atender suas chamadas. Ele diz a Ernesto que Horácio falou para ele que Valentina queimou a cabana, mas que não entende o motivo. Ivana, fingindo estar ofendida da suposta imoralidade de sua mãe, decide viver na fazenda Montesinos. Isabel sofre. Valentina fica sabendo que Ivana foi morar com Leonor. Gabriela diz a elas que isso é bom para que Ivana se torne independente. Felipe diz a Sandra que vão esclarecer as coisas naquela noite. Henriqueta diz a Moisés que Felipe levou Sandra à força da casa deles. Moisés chama a esposa de exagerada. Ivana, cínica, chega na fazenda Montesinos e pede abrigo a Leonor. Leonor aceita que ela mora em sua casa e fica satisfeita por ela ter brigado com Isabel. No dia seguinte, José Miguel decide voltar para a fazenda. Leonor hospeda Ivana em um dos quartos. Ivana pensa consigo que aquilo é um nojo. Gabriela se decepciona quando Felipe fala, diante de Sandra, que entre eles nunca houve nada além de amizade. Sandra se alegra e se reconcilia com Felipe. Henriqueta segue fazendo escândalo por não saber onde está Sandra. José Miguel se surpreende ao ver Marcélia no terminal de ônibus. Ele grita tentando ir atrás dela, mas ela escapa no táxi. Sandra diz aos pais que se reconciliou com Felipe. Henriqueta fica furiosa. Jesus tem pesadelo que Rodrigo tenta matar. Valentina segue sofrendo nas madrugadas por José Miguel. No dia seguinte, José Miguel retorna na fazenda e se surpreende ao ver Ivana dormindo em seu quarto. Leonor diz ao filho que Ivana teve problemas com sua mãe e pediu para ficar por um tempo com eles. Leonor conta a José Miguel que Frederico está vivendo na cabana de Sabino. Valentina diz ao padre Ventura que seu casamento com José Miguel foi cancelado. José Miguel visita Frederico e conta ao pai que Ivana está morando na fazenda Montesinos. Frederico se preocupa e diz que Isabel deve estar arrasada. José Miguel procura Valentina e ela tenta fazer ciúmes com Rodrigo. José Miguel encontra uma mulher completamente diferente. Mostrando-se fria e distante, ela coloca um ponto final no relacionamento. Pede a ele que mande a conta da cabana que ela queimou. Rodrigo, acreditando que pode haver algo entre ele e a patroa, tenta se aproximar dela. Valentina diz a Rodrigo que fez aquilo por farsa, mas que jamais acontecerá nada entre eles. Ela humilha Rodrigo dizendo que ele ganha para obedecer e não a questionar. Isabel ainda está preocupada pela reação de Ivana e se sente triste. Brenda leva Santiaguinho até o colégio. A dona quinta-feira, 23 de fevereiro. Ernesto e Alonso voltam a ficar frente a frente. Gabriela diz a Valentina que irá conversar com José Miguel para tentar ajeitar as coisas entre eles. Valentina a proíbe de se meter na sua vida. José Miguel sofre pelo término de sua relação com Valentina. Ernesto diz a Alonso que ele precisa pagar Valentina até o último centavo, pois do contrário, ela não medirá esforços para colocá-lo atrás das grades. Isabel vai à fazenda Montesinos para falar com Ivana. Leonor pergunta o que ela quer. Isabel diz que veio buscar sua filha. Sabino surpreende Filadelfo tentando entrar em sua cabana para pegar as provas contra eles. Leonor faz questão de fazer Isabel se sentir uma péssima mãe. Ivana menospreza Isabel e a trata com indiferença. Leonor chama Ivana de filha e ela diz a Isabel que Leonor sim lhe dá o que a mãe nunca lhe deu.
Isabel se sente muito triste e vai embora. Leonor fica feliz e pede que Ivana se arrume para seu filho. Sabino tenta consolar Isabel pelo que está passando com Ivana. Sandra diz a Abigail que seu presente agora é o Dr. Felipe Santiago. Horácio está muito ciumento pela relação entre Sandra e Felipe. Leonor finge preocupação diante da ruptura de José Miguel e Valentina e pergunta ao filho se ela deu alguma explicação. Ivana diz a Leonor que acredita que sua presença não agrade a José Miguel. Rodrigo está feliz por Valentina ter o usado para causar ciúmes em José Miguel. Filadelfo diz a Rodrigo que Sabino tem provas que foram eles que mataram as vacas da fazenda Montesinos. Ivana comenta com José Miguel que sua prima está ficando louca, pois faz dias que se trancou no quarto, começou a destruir tudo e grita o tempo todo que o homem que a fez sofrer pagará com a própria vida. Desolado, José Miguel não sabe se acredita ou não em Ivana. Leonor faz Valentina acreditar que a ideia de lhe pedir dinheiro partiu de José Miguel. Para provocar ainda mais Valentina, diz que ela é muito ingênua em pensar que seu filho realmente a amava. Valentina tenta enfrentar a megera, mas Leonor é implacável com ela. Valentina garante a Leonor que vai fazer eles sumirem de São Pedro. Leonor diz que agora ela já pode comprar outro noivo. Isabel desabafa com o padre Ventura pelo desprezo de Ivana. José Miguel vai à cabana queimada e sofre relembrando de momentos com Valentina. Valentina vai até lá e vê de longe José Miguel na cabana. Leonor conta a Henriqueta que José Miguel e Valentina não irão mais se casar. Ivana planeja de tudo para seduzir José Miguel. Sabino diz a José Miguel que há uns dias apareceram 4 vacas mortas e seguramente foi Rodrigo quem as matou, seguindo ordem de Valentina. Valentina manda Maria da Luz devolver o anel de compromisso de José Miguel para ele. Frederico diz a Ivana que sua mãe sofre por seu abandono. Ivana diz que sua mãe se comportou mal por andar atrás dele. Frederico se irrita com Ivana e diz que não permitirá que ela fale mal de Isabel em sua presença. Valentina pede a Frederico que devolva a José Miguel o anel de compromisso. Ela avisa que os honorários dele como arquiteto e os reparos na cabana deve descontar do dinheiro que emprestou a Leonor. Frederico, surpreso, tenta convencê-la que tudo isso é uma grande mentira. Ivana observa a cena. Rodrigo vai à casa de Sabino pegar as provas contra ele. Frederico surpreende Rodrigo na casa de Sabino. Rodrigo diz que sempre o odiou, pois ele amava Leonor e ela o deixou pelo seu dinheiro. Frederico fica surpreso. Frederico pede a Rodrigo que o mate, porque se o deixar vivo, pagará por tê-lo humilhado e por tudo que fez, e ele descobriu. Rodrigo, sarcástico, diz para Frederico não se preocupar, pois esse segredo ele levará para o túmulo. Rodrigo ateia fogo na cabana de Sabino com Frederico dentro. Ivana observa a cena de longe. Teresa chega ali e fica desesperada dizendo que seu Frederico está dentro da cabana. Isabel sonha sendo feliz com Frederico. Frederico começa a passar mal devido à fumaça do incêndio. José Miguel, desesperado, entra na cabana em chamas para tentar resgatar seu pai e consegue tirá-lo de lá ainda com vida. Frederico acaba morrendo antes de dizer quem é o responsável pelo incêndio. José Miguel e Sabino choram pela morte de Frederico. A dona, sexta-feira, 24 de fevereiro. Gabriela sugere a Valentina que volte para a capital, pois no povoado ninguém gosta dela. Valentina diz que a solução para seus problemas não é fugir, e sim enfrentá-los de frente. Brenda liga para Alonso e diz que está organizando o aniversário de Santiaguinho e que a criança
vive dizendo que o único presente do qual não abre mão é a presença de seu pai na festa. Rodrigo chega em casa bem tranquilo e não sente nenhum remorso pelo que fez. Sabina informa Leonor e Henriqueta que sua cabana pegou fogo e Frederico acabou morrendo. As duas ficam chocadas e Leonor chora pela morte do marido. Leonor, chorando, pede perdão diante do cadáver de Frederico. Ivana aproveita a situação para se aproximar de José Miguel e o consolar pela morte de Frederico. Valentina se surpreende quando Benita diz que Sabino acaba de avisar a Isabel sobre a morte de Frederico. Padre Ventura descobre que Frederico morreu. Benita diz a Valentina que a cabana de Sabino se incendiou e Frederico ficou preso nas chamas. Valentina fica surpresa. Benita e Valentina informam Isabel sobre a partida de Frederico. Isabel fica chocada e chora desconsolada pela morte do amado. Filadelfo diz a Rodrigo que Valentina estava à sua procura. Benita tenta acalmar Isabel e ela diz que queria morrer junto de Frederico. Valentina procura José Miguel. Ivana diz que a prima não tem nada que fazer ali e a manda embora. José Miguel chega e pede a Valentina que desapareça de sua fazenda e de sua vida. Valentina fica chocada pela forma que José Miguel a tratou. Ivana comemora pela forma que José Miguel desprezou sua prima. Valentina sofre pela morte de Frederico. Henriqueta conta a Moisés, Sandra e Felipe que Frederico faleceu. Moisés se sente mal e sofre pela morte do amigo. Sandra tenta consolar o pai. Acontece o velório de Frederico. No dia seguinte, Horácio e Timóteo descobrem a morte do pai de José Miguel. Leonor garante a José Miguel que também lhe dói muito a morte de Frederico e que, apesar de tudo, ela jamais deixou de amá-lo. Ivana, hipócrita, se mostra solidária a José Miguel, mas por dentro se alegra com a morte de Frederico. Isabel vai ao velório de Frederico, mas Leonor, furiosa, pede que atirem Isabel imediatamente do velório de seu marido. José Miguel pede que a mãe não seja grosseira, mas Leonor manda Isabel ir embora. Ivana, furiosa, recrimina sua mãe por ter ido ao velório. Ivana também diz que ela entende o amor da mãe pelo falecido. Benita conta a Gabriela que Isabel era apaixonada por Frederico. Frederico é enterrado e Isabel assiste de longe à cerimônia. Filadelfo diz a Rodrigo que a cabana de Sabino se incendiou e Frederico morreu lá dentro. Rodrigo finge surpresa. Filadelfo pensa que Rodrigo foi quem incendiou a cabana de Sabino. Leonor sofre pela morte de Frederico e Ivana a manipula. Sabino encontra o anel de compromisso que José Miguel deu a Valentina nos restos de sua cabana e pensa que essa é a prova definitiva de quem provocou o incêndio que matou Frederico. Sabino diz a José Miguel que Ivana disse que ouviu quando Valentina e Rodrigo combinavam a morte do gado de José Miguel e que o anel encontrado por ele é a prova de que Valentina foi quem incendiou a cabana. José Miguel jura a Sabino que se Valentina for a culpada, ela pagará caro. José Miguel pede a Ivana que seja sincera e diga a verdade. Ivana diz que um dia antes do incêndio viu Valentina e Frederico discutindo e ainda que não sabia o motivo. Valentina exige que Rodrigo diga o que tem contra a família Montesinos. Rodrigo diz que só queria dar um chega pra lá em José Miguel, mas que já está satisfeito por ele e ela terem terminado o noivado. Valentina diz a Rodrigo que ele não tem nenhum direito de se meter em sua vida. Rodrigo diz a Valentina que por ela ele não daria só a vida, como também a morte. Valentina fica chocada ao ver que Rodrigo é obcecado por ela. Gabriela tenta consolar Isabel pela morte de seu Frederico. Padre Ventura diz a Felipe que ele deve visitar mais seus pais e estar mais presentes na vida deles.
Cristina diz a Amparo que queria que Rodrigo voltasse para ela. Amparo fica indignada pela estupidez de Cristina. As fofoqueiras do povoado começam a espalhar que talvez Valentina tenha matado Frederico. José Miguel procura por Valentina e diz que se chegar a descobrir algum envolvimento dela na morte de seu pai, ela se arrependerá de ter nascido. José Miguel acusa Valentina de ter assassinado seu pai. Valentina jura que não fez nada com Frederico e pergunta qual tipo de pessoa ele acha que ela é. José Miguel responde que é uma demente e desequilibrada. Valentina sofre quando José Miguel diz que maldita seja a hora que cruzou sua vida com ela.